Fala galera, saudações alvinegras, abraço glorioso a toda essa nação, juntos embolado pelo fogão. Todo mundo aí nas redes sociais bombando, todo mundo falando sobre a entrevista do John Tex no Fogão Net. Aliás, parabéns ao Fogão Net pela entrevista. A entrevista de 3 horas, acho que trouxe alguns temas importantes em relação ao que está acontecendo no Botafogo, a tentativa de trazer esclarecimento com relação ao problema do fluxo de caixa, a situação da SAF, a insegurança jurídica, e aí foi muito mais o John Textor expondo nas suas preocupações, até de uma forma muito contundente, em relação ao judiciário, à justiça brasileira e o tipo de atitude que ele pretende tomar, que dá margem a algumas interpretações que a gente pode falar um pouco mais na frente. Mas vamos falar sobre isso tudo aqui, vou dar minha opinião, as pessoas têm pedido, nós vamos falar. Mas antes, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Se depois você, no final, você não gostar, você tira o like e depois se desinscreve, não tem problema nenhum. O importante é todo mundo participar, deixar sua opinião, né, com educação, com respeito. Eu vou dar a minha, mas antes, a vinheta, né, e o recado do nosso amigo Rodrigo Falcão. Fala galera da Rádio Botafogo, tô aqui para dar um recado para vocês. OneFootball, conhece? Claro que você conhece, é o maior aplicativo de futebol do mundo e claro, ele é parceiro da Rádio Botafogo e você vai baixar, tá aqui ó, na descrição, você vai baixar esse aplicativo e vai marcar lá o Botafogo. Pronto, só isso, você já vai receber notificações e estatísticas, notícias em tempo real e claro que você vai poder acompanhar muito mais. Temos todos os campeonatos estaduais, tem mercado de transferência também, tem Bundesliga ao vivo e exclusivo para você que está aqui no OneFootball. Daqui a pouquinho também está voltando a Champions League, então não perca essa dica. OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, hein? E tem novidade para vocês, fica ligadinho. É isso, valeu cambada! Um abraço, fui! Bom, galera, é o seguinte, cara, muita gente mandando mensagem, algumas pessoas mandaram no Twitter, outras pessoas pedindo explicações sobre esse tema. Eu confesso que eu não vi a entrevista toda, eu vi hoje um pedaço da entrevista, ontem eu não tive oportunidade, estava trabalhando, fiquei trabalhando até tarde. Hoje eu vi um pouquinho sobre esse negócio, vi algumas repercussões, agora à noite eu dei mais uma lida, vi inclusive que o Capello também se manifestou, além de outros jornalistas nesse sentido, mas e que a rede social está bombando, né? Obviamente todo mundo culpando as coisas que estão acontecendo, né? O mundo está conspirando contra o... E eu acho que é um pouco de tudo, não é só isso, né? Eu acho que a gente precisa ponderar as coisas como torcedor. Eu sei que alguns não vão gostar do que eu vou falar, outros vão entender melhor, mas o meu objetivo, como sempre, é dar luz aos fatos, né? E eu vou dar, primeiro, algumas coisas serão minha opinião, e outras coisas que eu vou dizer são fatos, né, comprovados, que eu tenho a comprovação. Então, a gente vai tentar esclarecer algumas coisas nesse sentido. Eu vou destacar 3 assuntos importantes em relação ao que o Textor falou. Mas, antes de mais nada, eu quero deixar claro o seguinte: eu concordo 100% com o Textor falou com relação à segurança jurídica, não só da lei da SAF, como foi citado por ele diversas vezes, mas principalmente na lei da SAF, mas em tudo no Brasil. Existe uma insegurança jurídica no país grande, né, em todos os sentidos. Né, como a gente costuma brincar, no Brasil, até o passado é incerto. Né, e, por incrível que pareça, esse é o que a gente costuma dizer no mundo corporativo. Né? Nem o passado a gente consegue ter certeza do que aconteceu. Porém, era de se esperar que uma lei nova, né, que foi colocada muito na necessidade, com uma certa urgência, para ser aprovada, em que todos que acompanharam naquele momento elogiaram, aprovaram, bateram palma com relação à lei da SAF. Eu sou um deles, né? Óbvio que era importante até para a gente poder dar continuidade ao que estava acontecendo de alguns investidores que queriam investir nos clubes brasileiros, como foi o próprio Ronaldo Fenômeno lá no Cruzeiro, o Texo no Botafogo, a 777 no Vasco da Gama e assim sucessivamente. Agora, por ser uma lei nova, por óbvio, né, ainda não existem jurisprudências para alguns temas, e por isso existe essa insegurança jurídica. Cada juiz pode entender aquele caso específico de maneira diferente. No geral, a lei da SAF tem um entendimento, até certo ponto, no meu entendimento, de maneira clara, né, que vai convergir para o que é do senso comum.
né, o que é razoável, né, o que é de bom senso. Mas até que se consiga convergir, que haja uma jurisprudência, algumas coisas vão acontecer. O que eu lamentei, e assim, acho que até que foi de um tom muito acima, né, o John Textor falar sobre o judiciário da forma como falou, né, independente de a gente concordar ou não com o que o judiciário está fazendo, mas eu acho que e tentar justificar os problemas operacionais de fluxo de caixa do Botafogo em relação a esse tipo de problema, né? Porque em todas as empresas do mundo, inclusive nas dele, a gente sabe disso, existem imprevistos, existem coisas que acontecem e que você não pode contar simplesmente com o dinheiro certinho, você precisa ter um fluxo de caixa, você precisa ter um capital de giro necessário para garantir que numa eventualidade, ou pelo menos uma linha de crédito, que numa eventualidade você possa recorrer e não deixar que aconteça o que aconteceu. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora dessa gestão, mas eu vou esclarecer algumas coisas importantes. 3 assuntos me chamaram bastante atenção. A primeira foi corte de energia, que ele citou, né? Deu o exemplo da corte de energia, que ele foi lá um senhor para cortar energia. Eu não vou entrar nem no mérito das placas de publicidade, que é uma outra coisa que ele também perdeu, e eu vou explicar depois porque que eu acho que aconteceu isso. Tá? Tem também o fato do bloqueio, né, em cima da receita da Globo, né, feita pela Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Foi feito lá um bloqueio nas contas do Botafogo, da SAF, né, segundo ele falou, eu não sei, porque a gente volta àquele assunto novamente do falta de balanço, não tem balanço, não se consegue saber exatamente o que aconteceu, mas está claro o que foi dito e eu acho que isso aconteceu realmente, não tem nenhum problema em relação a isso, mas vou esclarecer. E o mais impactante disso tudo, que eu vejo as redes sociais falando bastante, é dizendo que a CBF e a FERJ furaram a fila. Vou deixar isso para o final para você conseguir ver tudo que eu quero falar. Esse é importante. Espere que no final eu vou esclarecer sobre CBF e FERJ, que apesar de a gente saber que a CBF e a FERJ são duas instituições falidas, né, e que simplesmente fazem o que quer, né, inclusive prejudicando o futebol brasileiro como um todo, uma vergonha, seja pelos crimes que são cometidos lá na CBF, seja pelos que são cometidos as coisas que acontecem na FERJ em relação aos desmandos e mandos que em função de quem as preside, mas elas são instituições privadas e, portanto, podem fazer o que quiser, desde que dentro das leis. Mas ele ali manda no que tiver ali dentro. É difícil isso, mas é a verdade. E eu vou entrar nesse mérito depois sobre esse negócio. Bom, primeiro, eu acho que a justificativa do fluxo de caixa ter tido esse problema, como eu já falei, por causa desses problemas, não fazem total sentido. Acho que um pedaço disso acho que é importante, sem dúvida nenhuma, mas, como eu falei, precisa ter algumas contingências de forma que, quando isso aconteça, o clube consiga suprir e pague as coisas. Por mais que o João Teco tenha falado que tenha colocado mais dinheiro, eu acho até que ele colocou mais dinheiro, até porque ele gastou um pouco mais. Não tô aqui recriminando, só estou dizendo o que é o fato, só vou conseguir saber quando tiver o balanço. Mas eu volto a repetir, vamos chegar no final, vamos falar sobre CBF e vamos falar sobre FERJ. A dívida que, no meu entendimento, é absoluta certeza da SAF, não é do Botafogo, e não tem nada a ver com o RCE. Mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Primeira coisa é a seguinte: quando a gente fala da cortar a luz do lado e nem pertence ao Botafogo, né? Quem o estava utilizando antes era o Botafogo, e provavelmente o Botafogo não pagou a conta de luz. Provavelmente, para o cara estar indo lá cortar, é porque não pagou a conta de luz. Provavelmente o Botafogo. Eu não sei se isso foi, se a conta, por exemplo, não tivesse sido passado para a SAF, né, para o Botafogo SAF, né, e o Botafogo, a partir daquele momento, está pagando, né, com absoluta certeza a empresa de energia não poderia cortar. Né? Mas acredito, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que estivesse no nome ainda do Botafogo antigo, a dívida antiga do Botafogo, e ele entende que isso deveria estar lá no RCE e não simplesmente cortar a luz porque o cara não pagou a conta. São coisas diferentes. Existe uma despesa operacional, uma prestação de serviço que está sendo feita, em que o prestador de serviço, por não receber um recurso, ele depois vai discutir na justiça, ele vai discutir onde quiser, então, porque ele é um prestador de serviço. Ninguém é obrigado a prestar serviço para alguém que está devendo alguma coisa para ele, seja o atual, seja o anterior. Vamos entrar de novo na situação da lei da SAF, que precisa se separar as coisas. Né?
Eu, prestador de serviço, presto serviço para quem eu quiser, né? Não necessariamente, se eu não quiser prestar serviço para o Lunier, e a SAF vai lá e entra em contato com uma outra prestadora de serviço para poder ligar lá, se é que existe, provavelmente sim, ou bota o gerador, seja o que for. Mas o cara não é obrigado a prestar serviço para a gente, independente se deve ou não deve, eu não vou entrar nesse mérito. Então, não é uma questão de segurança jurídica em relação à SAF, à falta de pagamento. É um problema operacional que precisa ser pago a conta e o cara não é, o prestador de serviço, não é obrigado a continuar prestando serviço Botafogo. Procure outro. É simples assim, né? Tá certo que ele fala assim, mas ele chegou intempestivamente. Mas chegou intempestivamente porque sabia que tinha uma dívida e todo mundo sabia que tinha uma dívida e não foi resolvido. O que deveria ter sido feito era negociado com os caras dizendo, olha, eu devo a você através do Botafogo, a gente vai chegar num acordo, enquanto isso passa o relógio para o meu nome, eu vou pagar daqui para frente e a gente discute para trás. É isso que tinha que ser feito. E não simplesmente abandonar e dizer, entra na justiça, entra na fila do RCE. Opinião minha, tá bom? Dito isso, vou para o segundo tema, que também foi a mesma coisa, vale para as placas de publicidade. As placas de publicidade, o estádio Newton Santos não é da Botafogo SAF. Não foi para lá. Não foi dropado, não está nos ativos, não pertence ao Botafogo SAF. O estádio Newton Santos pertence à Companhia Botafogo, que pertence ao Botafogo Clube, porque a concessão foi feita para a Companhia Botafogo. Sendo assim, o prestador de serviço, o Botafogo SAF, aluga, né, ou tem o direito de utilizar o estádio, mas ele é do Botafogo. Clubes foram dropados ou não, deveriam ter sido dropados. Se o cara tinha um contrato de utilização de lá, tinha que ter feito isso. Né? E não simplesmente dizer que a partir desse momento o contrato está rescindido e você que procura os seus direitos na RCE. Mais uma vez, né? E foi o que o juiz fez. O juiz pegou um contrato que estava vigente num local que estava sendo utilizado por uma outra pessoa e que, teoricamente, o Botafogo deu o mesmo direito para dois lugares diferentes, só que vale ao contrato original. Existe a insegurança jurídica? Claro que existe, mas existe um problema de processo na SAF. Né? Não foi feito o trabalho adequado. Mas também é o menor dos problemas com relação a isso. Um terço do contrato, da grana do contrato da TV Globo, né? Independente de qualquer coisa, quando ele cita que os contratos tinham sido dado em garantia para pagamento de dívidas tributárias no passado, e isso é verdade, é bom que fique claro o seguinte, no final de 2021, né, em dezembro de 2021, o Botafogo fechou o acordo de transacionou suas dívidas com a Receita Federal e com a PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de forma que o Botafogo conseguiu consolidar todas as suas dívidas, obter uma redução de quase 50%, né, saiu de 400 milhões para 200 milhões de reais, e fazer um pagamento, salvo engano, 12, obteve a CND, né, inclusive depois inclusive para poder o clube poder, inclusive, abrir projetos de captação para os esportes olímpicos, né? Falou. Aconteceu o bloqueio. Isso acontece no mundo corporativo, isso acontece todos os dias. Né? Por um erro processual, uma desatualização sistêmica, uma falta de consolidação que demora. São tantas dívidas de tantos anos que até consolidar a dívida inteira, até chegar em todos os sistemas estarem equalizados, acontecem de haver algum tipo de ordenação de ordem, de bloqueio, né, de contas das pessoas. Isso acontece, inclusive, na pessoa física. Pessoas que são estatutárias, que estão há 20 anos atrás, 20 anos, que não são mais estatutárias de uma empresa, recebem um bloqueio nas suas contas, porque simplesmente era o cara que estava lá na época, pegam a conta do cara, já tem outros, tá? Pegam a conta do cara e bloqueia, porque a justiça não vai ficar procurando o cara certo, ele vai procurar o cara que estava naquele momento. Faz o bloqueio. Nesse caso do Botafogo, fez o bloqueio na conta do Botafogo, pelo que eu vi, foi um valor relevante. Esse é um problema? Claro que é um problema. Isso afeta o fluxo de caixa? Claro que afeta o fluxo de caixa. Não é uma coisa inesperada. E o João Tex, o senhor tem razão com relação a isso. Existe, mas obviamente, depois o que você faz? Você tem um bloqueio que é indevido, porque você já pagou ou está pagando, porque transacionou a dívida, você pega o seu assessor jurídico, vai com um processo junto aonde entrou lá na PGFN, aonde estiver lá, vai no juiz, comprova que está tudo transacionado, o juiz manda tirar o bloqueio. Que é o que eu soube aconteceu. O dinheiro retornou para a conta do Botafogo. O dinheiro não está bloqueado até, pelo menos que eu saiba, tá? Posso estar equivocado, depois o texto ou
ou o Tairo, o Botafogo, vão lá e apresentam, o Davi falou isso lá, está errado, o dinheiro não voltou, continua bloqueado. O que eu sei é que o dinheiro voltou, porque é o normal, isso acontece no mundo corporativo todos os dias. Bloqueia esse dinheiro, você lá comprova que você não deve aquilo, porque você já transacionou a dívida, você não tem, equalizou tudo, foi um erro processual, você volta com o dinheiro para sua conta. Que a Justiça Federal, que o governo federal, que tudo não presta. A generalização acaba fazendo com que as pessoas pensem de maneira errada. Eu até, vou repetir aqui, texto em português, depois o Tário traduz para você. Eu sei onde você quer chegar, eu sei o que vocês vão fazer. Eu sei que vocês querem chegar e acho que é um caminho legítimo de ser feito, né? O Cruzeiro já fez, e isso vai acontecer mais lá na frente, eu tenho certeza absoluta, né? Mas vamos precisar cuidar disso com cuidado, né? Porque onde você quer chegar com isso tudo, eu vou explicar lá na frente. Vamos para o terceiro fato, o quarto fato, melhor dizendo, que eu falei três, mas vamos falar agora sobre CBF e vamos falar sobre Federação do Estado do Rio de Janeiro. O texto falou que a CBF e a Federação do Estado do Rio de Janeiro furaram fila, em vez de entrar no RCE, furaram fila para poder receber os valores que tinham lá e ameaçaram o Botafogo, ou pelo menos a FERJ ameaçou o Botafogo administrativamente, junto à Federação do Estado do Rio de Janeiro, por conta das dívidas. Eu falei que isso poderia estar acontecendo quando o Botafogo não foi para os Estados Unidos. Não tem nada a ver. Mas eu tinha certeza que a Federação do Estado do Rio de Janeiro, se tivesse com dinheiro, valores para receber do Botafogo, poderia utilizar isso para prejudicar o Botafogo. Porque ela, como uma instituição privada, o Botafogo assinou com eles, assinou com a Federação do Estado do Rio de Janeiro e com a CBF, né, os regulamentos, os estatutos, o regulamento da competição, e sabe que quando o clube deve dinheiro para a federação e não paga nos prazos estipulados, ele pode sofrer sanções, que vão desde perda de pontos até não poder inscrever jogadores. O caso da FIFA, por exemplo, vocês sabem muito bem, lá do Transfer Ban, lá que quando você tem o problema lá na FIFA, por exemplo, você não pode acontecer com o Cruzeiro, de não poder contratar ninguém. Aconteceu com o Atlético Mineiro, que teve que pagar em cima da hora, porque estava devendo lá, e daí dele que não pague, porque não pagar ele não vai conseguir fazer nada, porque quem manda pode entrar na justiça comum, pode entrar onde você quiser. Você pode até ganhar na justiça. Porque eu acho, se você levar alguns casos, né, para a justiça comum, você pode até ganhar com relação à federação e confederações, mas está claro no regulamento interno e a instituição privada que se você estiver devendo, você não pode participar de algumas coisas, você pode sofrer alguma penalização. Isso não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe disso e foi comentado em todas as discussões dentro da SAF. Pode estar, inclusive no assunto que eu vou falar lá na frente, que foi discutido diversas vezes, né, e que eu vou falar lá na frente, que mesmo que isso aconteça, os dívidas com CBF, com federações e confederações, empresários, jogadores de futebol, né, no caso que você tenha de negociação de transferência de compra e venda de jogador que você não pagou, você vai ter que pagar os valores devidos. Porque se for entrar na FIFA reclamando sobre isso, o clube será penalizado. Isso é um aspecto. Agora vamos sobre o aspecto legal, saindo da esfera administrativa para o aspecto legal. O Texas falou que ele furou fila, o FERJ e a CBF. Eu preciso dar a notícia para o John Textor e para o Tairo, não sei se o Tairo chegou a falar com o John Textor, mas eu tenho certeza que o John Textor viu, porque nós entregamos para ele. Essas duas dívidas, eu vou até pegar o valor exato, para não ter dúvida do que nós estamos falando, vou aqui pegar, porque eu acho que é importante a gente falar aqui, eu vou pegar a dívida com a CBF e com a FERJ, que o Botafogo tinha, que o Textor fala que tinha que ir para a RCE, não são mais do Botafogo, são da SAF. Essas dívidas são sua, Textor, são da SAF. Eu preciso te dar essa notícia. Esse aqui é o problema. Assim, a gente precisa tentar vir a público e falar com propriedade, tentar trazer as informações. O valor, inclusive, foi... Por que eu estou dizendo isso? Porque esses valores que estão no Botafogo, quando foi criada a SAF, entre ativos e passivos que foram dropados, que foram migrados, do futebol, que foram migrados para a SAF, entre eles estava essa dívida. Essa dívida foi para a SAF. É diferente daquela dívida que ficou lá no Botafogo. Esta migrou para a SAF. Estou falando de 7.488.771,72, que é da CBF, que migrou para a SAF. Estou falando da FERJ,
que foram exatos R$ 5.073.250. R$ 5.073.250. Esses dois valores foram para o Botafogo, SAF. Estão lá no balanço da SAF. Então, a dívida é do Botafogo. E Botafogo SAF. E se a dívida é do Botafogo SAF, Textor, não tem que entrar na fila nenhuma. Mesmo que tivesse que entrar. Eu já falei antes que brigar com federação e confederação é briga perdida. Pode ganhar na justiça, vai perder dentro de campo. Vai perder dentro do que o Botafogo e os clubes assinaram. Que não pode haver dívidas e muito menos não pagar, dar calote, por exemplo, para confederações e federações. Vai ser penalizado, inclusive, na FIFA, através da FIFA, se for o caso. Ele foi sua. Esse é um problema. A gente precisa tratar dessas coisas com transparência. Se você tivesse o balanço publicado, se tivesse publicado os balanços trimestralmente, apareceria lá no seu passivo dívidas que elas foram dropadas, estariam lá no seu balanço mostrando que a dívida está na SAF. Mas você está dizendo que a dívida está no Botafogo e não é verdade. A dívida foi dropada para a SAF. Então, gente, eu sei que é difícil, as pessoas não vão entender, vão achar que eu não sou botafoguense, que eu estou tentando defender as FERJ e a CBF, que são dois antros, são duas instituições que deveriam acabar, né, de alguma forma, porque eu não digo nem acabar a instituição, porque eu gosto de substituir, não gosto de misturar a instituição, mas as pessoas que lá dirigem, está comprovado todos os escândalos que aconteceram na CBF, na FIFA e tudo que a gente já via na federação. Não estou dizendo nada de diferente do que já aconteceu. Né? A gente sabe disso, porque são instituições privadas, e eles fazem isso porque eles sabem que eles têm lá algumas benesses pelos clubes serem associados a eles. Para poder ter o campeonato, precisa ser associado a ele. Ou se cria uma liga independente, ou vai ter que submeter a eles. Mas com absoluta certeza, gente, essa discussão que está tendo na rede social de que é mentira, que, na verdade, a FERJ e a CBF estão furando fila, não é verdade. Legalmente falando, não é verdade. A gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso, né? E eu sei aonde o Textor quer chegar com isso. Num próximo vídeo, vou falar especificamente sobre essa estratégia, porque eu entendo onde vai chegar e já vou dizendo. Para chegar onde quer chegar, vai precisar buscar garantias para poder ter certeza que o Botafogo não terá nenhum problema lá na frente. Tá certo? Eu sei que você deixou claro que vocês estão tratando com o Botafogo uma forma de evitar para um outro vídeo. Porque a recuperação judicial é a única coisa, o manto da recuperação judicial é a única coisa que poderia dar essa proteção que o John Textor tanto tem falando, junto com o que falou ontem, que foi dar uma proteção à SAF e ao Botafogo. É uma estratégia válida, é uma estratégia legalmente perfeita, porém, não pode ser a fórceps. Precisa ser negociada com os credores, tratado com respeito os credores, né? Negociada em assembleia depois, e enquanto isso está sendo feito, a lei garante que nada desse tipo de coisa, ou seja, sem segurança jurídica, ela não afete a gestão do Botafogo até que isso seja devidamente tratado. Vão dizer que não vai, ninguém está falando de recuperação judicial. O Botafogo vai fazer recuperação judicial. Se eu estiver errado, maravilha. Chega depois, não vamos fazer não. Maravilha, não vamos fazer. O Cruzeiro fez e o Botafogo vai fazer. A dívida do Botafogo são 900 milhões de reais, sendo que 400 milhões de reais é tributária. Essa não vai entrar nem em recuperação judicial, porque não é permitido. Essa dívida não é permitido. Quem vai entrar em recuperação judicial não é a SAF, é o clube. Tá bom, pessoal? Não fiquem chateados, estou dando minha opinião numa boa, acredito no processo, acredito em tudo isso, mas a gente precisa ser fiel à realidade das coisas e não simplesmente jogar para a torcida. Tá bom? Grande abraço, deixa seus comentários com educação, com respeito, não concorda, bota lá, não concorda, o Gade falou besteira, não tem problema nenhum. Não é verdade, a legislação não permite, Davi está errado, não tem problema nenhum. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau.